Uma menina de 7 anos se aproxima de um homem milionário completamente desconhecido na frente de uma escola e faz um pedido que deixa ele em choque. O senhor pode fingir ser meu pai só hoje na festa? Eu prometo que depois nunca mais vou incomodar. O que acontece depois dessa pergunta vai mudar a vida dos dois para sempre. O sino da escola estadual, professor João Silva, tocou às 15h30, anunciando o fim de mais um dia letivo na periferia de São Paulo. Crianças corriam pelos corredores de piso desgastado, suas vozes ecoando pelas paredes que já conheciam histórias de milhares de alunos. Entre todas essas crianças, uma pequena figura caminhava devagar, arrastando os pés, como se cada passo fosse um peso a mais em seus ombros frágeis. Sofia Mendes tinha apenas 7 anos, mas seus olhos castanhos já carregavam uma tristeza que não deveria existir em uma criança. Seu cabelo castanho escuro estava preso em 2 Marias Chiquinhas simples, feitas pela mãe antes do trabalho, e sua mochila rosa desbotada pendia pesadamente de seus ombros pequenos. Ela parou no final do corredor, observando outras crianças sendo abraçadas por seus pais na saída e sentiu aquele aperto familiar no peito. A professora Márcia havia anunciado durante a aula que a festa do Dia dos Pais aconteceria na próxima semana. Todas as crianças ficaram animadas, falando sobre o que fariam com seus pais durante a celebração. Sofia apenas baixou a cabeça e fingiu estar concentrada em seu caderno de desenho, desejando que o chão se abrisse e a engolisse. Ela não tinha pai para levar à festa. Na verdade, ela nunca teve. Durante o recreio, as provocações começaram como sempre. Bruno, um menino de 8 anos com cara de sapeca, apontou para Sofia e gritou alto o suficiente para toda a turma ouvir. A Sofia não vai ter ninguém na festa do Dia dos Pais. Ela nem pai tem. Outras crianças se juntaram, formando um círculo ao redor dela, repetindo a provocação como um coro cruel. Sofia fechou os olhos, tentando bloquear as vozes, mas as palavras penetravam fundo em seu coração como agulhas afiadas. Minha mãe disse que toda criança tem pai, disse Carla, uma menina de cabelos cacheados. Onde está o seu, Sofia? A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Sofia não sabia responder porque nem ela mesma entendia completamente. Sua mãe sempre dizia que algumas famílias eram diferentes, que elas duas se bastavam, mas isso não silenciava as risadas, nem preenchia o vazio que ela sentia quando via outras crianças sendo buscadas por homens que as chamavam de filhinha. Agora, caminhando em direção ao portão da escola, Sofia sentia o peso daquela festa se aproximando como uma tempestade inevitável. Todas as outras crianças levariam seus pais, participariam das brincadeiras em dupla, tirariam fotos sorridentes, enquanto ela ficaria sozinha em um canto, sendo observada com pena pelos adultos, ou pior ainda, ignorada completamente. Se você chegou aqui agora e ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Sofia chegou ao portão principal e parou, como fazia todos os dias. Sua mãe sempre chegava alguns minutos atrasada, porque o ônibus que a trazia do trabalho enfrentava trânsito pesado. Mariana trabalhava como enfermeira em um hospital público e fazia plantões extras como recepcionista em uma clínica nos fins de semana para conseguir pagar todas as contas e ainda dar algumas pequenas alegrias para Sofia. A menina se encostou na parede e observou outros pais chegando para buscar seus filhos. Alguns vinham de carro, outros a pé, mas todos tinham aquele brilho no olhar quando viam suas crianças correndo em sua direção. Sofia imaginou como seria ter alguém que a esperasse assim, alguém que sorrisse só de vê-la,
alguém que a fizesse sentir especial e protegida. Foi então que ela notou um homem diferente dos outros. Ele estava parado ao lado de um carro preto e reluzente. Não era como os outros pais, que dirigiam carros populares ou chegavam de transporte público. Este homem usava uma camisa social azul clara e calça jeans escura. Tinha cabelos castanhos bem cortados e uma postura que demonstrava confiança. Ele olhava para o celular com expressão concentrada, como se estivesse resolvendo algo muito importante. Havia algo nele que chamou a atenção de Sofia. Talvez fosse a forma como ele se mantinha ligeiramente afastado dos outros adultos, ou como seus ombros pareciam carregar um peso invisível, mesmo com toda aquela aparência de sucesso. Por algum motivo inexplicável, Sofia sentiu que ele poderia entender como era se sentir sozinho, mesmo estando cercado de pessoas. Uma ideia começou a germinar em sua mente pequena. Era uma ideia louca, desesperada, impossível. Mas a festa do Dia dos Pais estava chegando e ela não aguentava mais ser a única criança sem acompanhante. Não aguentava mais as risadas, os olhares de pena, a sensação de ser diferente de todos os outros. Algo dentro dela disse que talvez, apenas talvez, este homem pudesse ajudá-la. Sofia respirou fundo, ajustou as alças da mochila e começou a caminhar em direção ao estranho. Seus pequenos tênis rosa faziam um ruído suave no concreto enquanto ela se aproximava, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. O homem não a notou até que ela estivesse a apenas alguns passos de distância. Quando finalmente levantou os olhos do celular, ele pareceu surpreso ao ver uma criança tão pequena se aproximando dele. Seus olhos eram de um verde intenso, e havia neles uma expressão que Sofia não sabia definir, mas que não parecia ameaçadora. Ele apenas esperou, curioso para saber o que aquela menina queria. Mas o que Sofia estava prestes a pedir mudaria não apenas o dia dele, mas toda a trajetória de suas vidas. "Com licença, senhor", Sofia disse, sua voz tão baixa que ela mesma quase não conseguiu ouvir. O homem piscou algumas vezes, finalmente registrando completamente a presença da menina à sua frente. Ele guardou o celular no bolso e se abaixou levemente para ficar mais próximo da altura dela, um gesto que Sofia achou gentil. "Oi, pequena, o que foi?" Ele perguntou, sua voz grave, mas não intimidadora. Havia uma suavidade ali que fez Sofia sentir que talvez não fosse uma ideia tão maluca assim. Gabriel Santos, empresário de 35 anos e dono de uma rede de academias que faturava milhões por ano, estava acostumado a negociar contratos milionários e tomar decisões que afetavam centenas de funcionários, mas nunca tinha sido abordado por uma criança com aquela expressão de desespero misturado com esperança. Sofia engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. As palavras que ela havia ensaiado mentalmente pareciam ter fugido de sua cabeça. Por um momento, ela quase desistiu e correu de volta para o portão, mas então se lembrou da festa que se aproximava, das risadas dos colegas, da sensação terrível de ser a única criança sozinha mais uma vez. "Meus colegas riem de mim porque eu não tenho pai", ela disse finalmente, sua voz tremendo. "Na próxima semana vai ter a festa do Dia dos Pais na escola, e eu vou ser a única sem ninguém." Gabriel sentiu algo apertar em seu peito. Ele conhecia bem aquela dor, mesmo que fosse de uma forma diferente. Tinha perdido os pais aos 8 anos em um acidente de carro e foi criado pelos avós. Sabia como era crescer, sentindo que faltava algo, que havia um buraco que nunca seria completamente preenchido. Sofia respirou fundo e continuou, as palavras saindo em uma torrente desesperada. "O senhor pode fingir ser meu pai só hoje na festa? Eu prometo que depois nunca mais vou incomodar. É só para eu não ficar sozinha dessa vez." Ela olhou para ele com aqueles olhos castanhos, cheios de súplica, e Gabriel sentiu como se alguém tivesse dado um soco em seu estômago.
Gabriel Santos estava ali porque seu motorista havia ligado informando que o carro estava com problemas e ele teria que esperar o carro reserva. Tinha escolhido aquele local aleatoriamente, apenas querendo ficar longe do escritório por alguns minutos, longe das reuniões intermináveis e das decisões constantes. Nunca imaginou que seria confrontado com um pedido tão puro e desesperado quanto aquele. Gabriel começou, mas as palavras não saíram. Que tipo de resposta ele poderia dar? Era uma situação completamente fora de sua realidade. Ele não conhecia aquela menina, não sabia nada sobre sua família, sua vida. Como poderia simplesmente aparecer em uma festa escolar fingindo ser o pai de alguém? Pequena, eu acho que você não entende. Eu não posso simplesmente... Por favor, Sofia interrompeu, e uma lágrima finalmente rolou por sua bochecha. Eu sei que é estranho, mas eu não aguento mais ser diferente de todo mundo. As outras crianças têm pai, tem alguém que vai com elas nas festas, alguém que fica orgulhoso delas. Eu só queria saber como é isso, só uma vez. Naquele momento, Gabriel viu a si mesmo com 8 anos, sozinho no canto do pátio da escola, observando outras crianças brincarem com seus pais durante os eventos escolares. Viu-se chorando no quarto à noite, perguntando aos avós por que ele tinha que ser diferente, por que não podia ter uma família normal como os outros meninos. A dor daquela criança era a mesma dor que ele havia carregado por anos. A inspetora da escola, Dona Carmen, começou a caminhar em direção a eles com expressão preocupada. Ela havia notado a conversa entre a menina e o estranho e vinha verificar se estava tudo bem. Sofia percebeu e rapidamente disse: "A festa é amanhã às 2h. É só chegar e dizer que é meu pai. Ninguém vai desconfiar porque ninguém me conhece direito mesmo." "Sofia", Dona Carmen chamou, acelerando o passo. "Venha aqui, querida. Sua mãe está chegando." Sofia olhou para Gabriel com uma última centelha de esperança nos olhos. "Se o senhor quiser vir, eu me chamo Sofia Mendes, da turma do 2º ano B. Mas se não quiser, eu entendo." Ela hesitou por um segundo. Então acrescentou com um fio de voz: "Obrigada por me escutar." Antes que Gabriel pudesse responder qualquer coisa, Sofia correu de volta para a inspetora, que lançou um olhar desconfiado em sua direção. Gabriel rapidamente fingiu estar ocupado com o celular, tentando parecer natural enquanto processava o que acabara de acontecer. 15 minutos depois, Gabriel estava no banco traseiro de outro carro preto, dirigindo-se à reunião que havia sido adiada devido ao problema com o veículo. Mas sua mente não estava nos contratos nem nos números que deveria analisar. Em vez disso, ele via repetidamente aqueles olhos castanhos implorando por algo que ele nunca havia considerado dar a alguém. Sua presença, sua companhia, um pedaço de si mesmo. O motorista tentou puxar conversa sobre o trânsito, mas Gabriel apenas murmurou respostas monossilábicas. Estava perdido em pensamentos, lembrando-se de como havia se sentido invisível durante toda a infância, como havia desejado ter alguém que aparecesse para ele, que o fizesse sentir importante e amado. Aquela menina estava pedindo exatamente isso, e ele tinha o poder de dar a ela, mesmo que fosse apenas por um dia. Gabriel pegou o celular e, quase sem pensar, buscou informações sobre a Escola Estadual Professor João Silva. A página da escola apareceu imediatamente, simples, mas organizada. Alguns cliques revelaram o calendário de eventos, e lá estava: Festa do Dia dos Pais, quinta-feira, 14h, quadra poliesportiva. Seria completamente insano. Ele tinha uma reunião importante com investidores, marcada para o mesmo horário. Pessoas que haviam voado de outros estados especificamente para se encontrar com ele. Contudo, a imagem daqueles olhos suplicantes não o deixava em paz, e ele sabia que tinha uma decisão crucial a tomar. Gabriel chegou ao seu escritório no 20º andar de um edifício comercial moderno no centro de São Paulo.
mas sua mente continuava voltando para aquele encontro inesperado. Sua assistente, Patrícia, o recebeu com a agenda do dia e uma pilha de documentos para assinar, mas ele mal prestava atenção às explicações sobre reuniões e compromissos. "Senhor Santos, o senhor está bem?" Patrícia perguntou, notando sua distração. "A reunião com os investidores de Brasília é amanhã às 14h. Eles confirmaram presença e estão muito animados para discutir a expansão da rede." Gabriel assentiu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar completamente diferente. Durante o resto da tarde, Gabriel tentou se concentrar no trabalho. Revisou planilhas financeiras, aprovou campanhas de marketing, tomou decisões sobre novas unidades da academia. Mas a cada momento livre, sua mente voltava para Sofia. Ele imaginava como deveria ser difícil para uma criança de 7 anos enfrentar constantemente a sensação de ser diferente, de não se encaixar no padrão que todas as outras crianças consideravam normal. Gabriel sabia bem como era crescer sentindo-se incompleto. Após a morte de seus pais, mesmo com todo o amor dos avós, sempre havia um vazio, uma sensação de que algo fundamental estava faltando. Os avós fizeram o melhor que puderam, mas havia momentos em que ele se sentia completamente sozinho no mundo, especialmente durante eventos escolares onde todas as outras crianças tinham seus pais presentes. À noite, em seu apartamento de cobertura com vista para a cidade de São Paulo, Gabriel serviu-se de um café e caminhou até a janela panorâmica. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes representando milhões de vidas. Em algum lugar naquela vastidão urbana estava uma menina chamada Sofia Mendes, provavelmente deitada em sua cama, se perguntando se o estranho que ela havia abordado apareceria na festa ou se ela enfrentaria mais um dia de humilhação sozinha. Gabriel pegou seu laptop e, movido por um impulso que ele mesmo não conseguia explicar completamente, começou a pesquisar sobre a escola. Encontrou fotos de eventos anteriores, viu crianças sorrindo ao lado de seus pais durante festivais e comemorações. Havia algo tocante naquelas imagens, uma simplicidade e alegria genuína que contrastava com o mundo corporativo frio em que ele vivia diariamente. Se você está acompanhando essa história até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias emocionantes como essa. Por volta das 11 da noite, Gabriel tomou uma decisão que o surpreendeu. Pegou o telefone e ligou para Patrícia, sua assistente. "Patrícia, preciso que você reorganize minha agenda para amanhã à tarde." A surpresa na voz dela foi evidente. Em 8 anos trabalhando juntos, ele nunca havia pedido uma mudança de última hora, sem um motivo empresarial urgente. "Algum problema, Sr. Santos? Posso remarcar a reunião com os investidores, mas eles vieram especificamente de Brasília para se encontrar com o senhor." Gabriel hesitou por um momento, sabendo como aquilo soaria estranho. "Surgiu um compromisso pessoal inadiável", disse finalmente. "Vamos remarcar para sexta-feira de manhã. Explique que tivemos uma emergência familiar." Após desligar, Gabriel ficou olhando para o telefone em suas mãos. Gabriel Santos não tinha compromissos pessoais. Não tinha família, não tinha relacionamentos sérios, não tinha hobbies que não estivessem relacionados aos negócios. Sua vida toda era estruturada em torno do trabalho e do sucesso financeiro. Mas algo naquela menina havia tocado uma parte dele que estava adormecida há anos. Enquanto se preparava para dormir, Gabriel tentou racionalizar sua decisão. Poderia ser apenas um gesto de caridade, uma boa ação que renderia uma história interessante para contar em algum jantar de negócios. "Sim, uma vez ajudei uma criança carente que me abordou na rua", imaginou-se dizendo casualmente. Mas no fundo, ele sabia que havia algo mais profundo acontecendo. Talvez fosse porque ele reconhecia na Sofia a mesma solidão que havia marcado sua própria infância.
Talvez fosse porque, apesar de todo o seu sucesso financeiro, ele se sentia emocionalmente vazio na maior parte do tempo. Ou talvez fosse simplesmente porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia pedido algo que ele realmente podia dar. Algo que não tinha a ver com dinheiro ou poder, mas com presença humana genuína. O sono demorou a chegar, e quando finalmente veio, Gabriel sonhou com uma escola primária, com crianças correndo e brincando, e com uma pequena mão segurando a sua enquanto caminhavam juntos pelo pátio. Era um sonho estranho para alguém que nunca havia tido contato próximo com crianças, mas era também surpreendentemente reconfortante. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com uma sensação estranha de antecipação. Pela primeira vez em anos, ele estava prestes a fazer algo que não fazia parte de nenhum plano estratégico, algo que não resultaria em lucro financeiro, algo completamente impulsivo e humano. Escolheu roupas mais casuais, uma camisa azul clara e calça jeans escura, mais apropriadas para uma festa escolar do que seus ternos habituais. Enquanto o motorista atravessava o trânsito da cidade em direção à periferia, Gabriel olhava pela janela com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Não sabia exatamente o que o esperava na escola, como explicaria sua presença, ou como reagiria se a mãe de Sofia estivesse lá e questionasse quem ele era. Mas havia uma certeza crescente em seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, estava seguindo não a lógica empresarial, mas algo que mal reconhecia em si mesmo, um impulso do coração. O que ele não sabia era que aquela decisão mudaria não apenas o dia da pequena Sofia, mas toda a trajetória de sua própria vida. Gabriel parou o carro do outro lado da rua da Escola Estadual Professor João Silva e observou a movimentação no portão principal. Era exatamente 2 horas da tarde, e os pais chegavam em fluxo constante acompanhados de seus filhos. Alguns vinham diretamente do trabalho, ainda usando ternos e uniformes. Outros estavam com roupas casuais de fim de semana. Havia uma atmosfera de alegria e expectativa no ar, que fez Gabriel se sentir tanto nostálgico quanto nervoso. Ele respirou fundo, verificou sua aparência no espelho retrovisor e saiu do carro. Suas mãos estavam ligeiramente suadas, algo que não acontecia nem mesmo durante as negociações mais tensas de sua carreira empresarial. Caminhar até aquele portão escolar exigia um tipo diferente de coragem, uma que não tinha a ver com planilhas ou contratos, mas com emoções humanas genuínas. Do lado de dentro da escola, Sofia estava sentada em um banco de madeira no corredor principal, balançando as pernas nervosamente. Ela havia acordado cedo naquela manhã e pedido à mãe para deixá-la especialmente bonita para a festa. Usava um vestido azul claro, que era seu favorito, com sapatilhas brancas que Mariana havia conseguido comprar em uma promoção. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo alto, e ela segurava uma pequena pulseira de miçangas coloridas que havia feito na aula de artes, especialmente para dar de presente ao pai, que talvez aparecesse. A cada novo adulto que entrava pela porta principal, Sofia esticava o pescoço e sentia o coração acelerar. Seria ele? O homem do carro bonito havia decidido vir? Ou ela passaria por mais uma humilhação pública, sendo a única criança sem acompanhante na festa mais importante do ano escolar? A professora Márcia se aproximou dela com um sorriso gentil. Sofia, querida, sua mãe ligou mais cedo dizendo que está tentando sair do plantão no hospital para vir na festa. Que tal irmos para a quadra com os outros alunos? Sofia balançou a cabeça negativamente. Posso esperar mais 5 minutos? Por favor, professora Márcia. Havia uma súplica em sua voz que fez a professora concordar, mesmo percebendo a ansiedade da menina. Foram os 5 minutos mais longos da vida de Sofia. Ela contou mentalmente os segundos, observando cada movimento na porta de entrada. 4 minutos, 3, 2...
E então, quando ela já estava começando a aceitar que teria que enfrentar a festa sozinha, mais uma vez, a porta se abriu e uma figura familiar apareceu contra a luz do sol. Gabriel entrou no corredor da escola e imediatamente se sentiu deslocado. O ambiente era completamente diferente de qualquer lugar que frequentava habitualmente. As paredes eram pintadas de cores alegres, mas já desbotadas pelo tempo. Havia desenhos infantis colados nos murais, e o cheiro era uma mistura de giz de cera, limpeza e comida de cantina escolar. Seus olhos percorreram o corredor até encontrarem os de Sofia. O rosto da menina se iluminou como se alguém tivesse acendido uma lâmpada por dentro dela. Ela saltou do banco e correu até ele, parando a poucos passos, subitamente tímida. "O senhor veio", disse ela, sua voz misturando surpresa e alegria pura. "Eu achei que não viria." Gabriel se abaixou para ficar na altura dela, sentindo uma emoção estranha apertar seu peito. "Eu disse que pensaria no seu pedido, não disse?" respondeu ele com um meio sorriso. "E aqui estou eu." Sofia sorriu de uma forma que transformou completamente sua expressão, substituindo a tristeza costumeira por uma luz que fez Gabriel perceber que havia tomado a decisão certa. "A festa já começou. Temos que ir para a quadra", disse Sofia, estendendo sua pequena mão. Gabriel olhou para aquela mão minúscula por um momento, pensando que aquele seria o primeiro contato físico genuinamente afetuoso que teria em meses. Ele aceitou a mão dela e juntos caminharam pelo corredor da escola. "Professora Márcia", Sofia chamou quando passaram pela educadora. "Este é meu pai, Gabriel." Ela disse a palavra pai com tanto orgulho que Gabriel sentiu um nó na garganta. A professora Márcia estendeu a mão com um sorriso profissional. "Prazer em conhecê-lo, senhor." "Gabriel Santos", ele respondeu apertando a mão dela. "Desculpe não ter aparecido antes nas reuniões. Trabalho demais às vezes." "Não se preocupe, entendemos perfeitamente. Vamos, a festa está começando na quadra." Antes que a conversa pudesse se aprofundar para território perigoso, Sofia puxou a mão de Gabriel. "Vamos, pai. Não quero perder a corrida de saco." A palavra pai saindo dos lábios dela com tanta naturalidade fez Gabriel se emocionar de uma forma que não esperava. A quadra poliesportiva estava decorada com bandeirinhas coloridas e balões azuis e vermelhos. Havia estações de atividades espalhadas pelo espaço, uma para pintura em camisetas, outra para construção com blocos de madeira, uma pista improvisada para corrida de saco, uma área de jogos com boliche de garrafas PET e mesas com lanches preparados pelas mães voluntárias. Quando entraram na quadra, várias cabeças se viraram para observá-los. Sofia caminhou de cabeça erguida, sua pequena mão firmemente entrelaçada com a de Gabriel. Pela primeira vez em sua vida escolar, ela não era a criança diferente, a que não tinha ninguém. Ela tinha seu pai ali, e isso fazia toda a diferença do mundo. "Para onde vamos primeiro?" perguntou Gabriel, observando todas as atividades disponíveis. Sofia pensou por um momento, então seus olhos brilharam com uma ideia. "Vamos pintar camisetas. Todas as duplas fazem isso primeiro. É como uma tradição." Gabriel assentiu, deixando-se guiar por aquela pequena especialista em festas escolares. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquela tarde simples, em uma escola pública da periferia de São Paulo, seria apenas o começo de uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. Na estação de pintura, Gabriel e Sofia se juntaram a outras duplas de pais e filhos ao redor de uma mesa comprida coberta com jornal. Havia camisetas brancas de todos os tamanhos, potes de tinta colorida, pincéis de vários tamanhos e esponjas para criar texturas. Gabriel observou discretamente as outras duplas. Alguns pais ajudavam ativamente na criação, outros apenas supervisionavam enquanto os filhos pintavam livremente. "O que vamos pintar?" perguntou Gabriel, pegando uma camiseta do tamanho dele e outra pequena para Sofia.
A menina pensou por um momento, mordendo o lábio inferior em concentração. Que tal um sol grande e feliz? Assim, sempre que olharmos nossas camisetas, vamos lembrar deste dia. A escolha tocou Gabriel profundamente. Havia uma sabedoria simples naquelas palavras que o fez perceber o quanto havia se distanciado das coisas realmente importantes da vida. Eles trabalharam lado a lado, mergulhando pincéis em tinta amarela e alaranjada. Gabriel, que comandava reuniões de conselho com autoridade absoluta, agora se esforçava para desenhar um sol que mais parecia uma pizza torta, provocando risadas genuínas de Sofia. Não tem problema se não ficar perfeito, ela disse, tocando gentilmente o braço dele. O importante é que fizemos juntos. Enquanto pintavam, Sofia começou a contar sobre sua escola, seus amigos e suas matérias favoritas. Gabriel descobriu que ela adorava matemática porque os números sempre têm respostas certas, que seu livro favorito era sobre uma menina que viajava para outros planetas e que seu sonho era ser veterinária para cuidar de animais abandonados. Cada detalhe que ela compartilhava pintava o retrato de uma criança inteligente, sensível e cheia de esperanças. E o senhor? Do que gosta de fazer? Sofia perguntou, enquanto adicionava raios dourados ao seu sol. Gabriel hesitou. Como explicar para uma criança de 7 anos que sua vida inteira girava em torno de planilhas, reuniões e estratégias de crescimento empresarial? Eu gosto de construir coisas, disse finalmente. Não com as mãos, mas ideias que se transformam em lugares onde as pessoas podem se exercitar e ficar saudáveis. Sofia parou de pintar e o olhou com interesse genuíno. Como um doutor, mas para o corpo todo. Gabriel sorriu da analogia simples, mas surpreendentemente precisa. Algo assim, sim. Que legal. Aposto que você ajuda muitas pessoas a ficarem mais fortes e felizes. A admiração sincera nos olhos dela fez Gabriel ver seu trabalho sob uma perspectiva completamente nova. Quando terminaram suas camisetas, ambas estavam manchadas de tinta, mas radiantes de orgulho pelos sóis ligeiramente tortos que haviam criado. Agora somos uma dupla solar, declarou Sofia, ecoando inconscientemente as palavras que Camila havia usado na história original, mas de forma completamente natural e espontânea ao contexto. Da pintura, eles seguiram para a corrida de saco. Gabriel, que corria 5 quilômetros todas as manhãs na esteira de sua academia particular, agora se encontrava pulando desajeitadamente dentro de um saco de estopa, tentando manter o equilíbrio enquanto Sofia gritava instruções e encorajamentos ao seu lado. Pula mais rápido, pai! Usa os braços para equilibrar. Sofia, por sua vez, demonstrava uma coordenação surpreendente para sua idade, saltitando com a graciosidade natural das crianças. Eles não ganharam a corrida. Ficaram em terceiro lugar entre 6 duplas, mas comemoraram como se tivessem conquistado uma medalha olímpica. Se essa história está tocando seu coração, me responda nos comentários. Você faria o que Gabriel fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. A próxima atividade era a construção de torres com blocos de madeira coloridos. Gabriel, acostumado a planejar estrategicamente cada movimento empresarial, tentou criar uma base sólida e bem estruturada. Sofia, por outro lado, empilhava os blocos seguindo apenas sua criatividade e intuição infantil. O resultado foi uma torre que desabou espetacularmente quando estava na metade da altura das outras, provocando risadas não apenas deles dois, mas de outras famílias ao redor. Acho que nossa torre era muito aventureira, disse Sofia filosoficamente, enquanto observava os blocos espalhados. Às vezes as coisas mais interessantes são as que não funcionam do jeito esperado. Gabriel ficou impressionado com a maturidade emocional daquela menina de 7 anos, que transformava uma falha em uma reflexão profunda sobre criatividade e aceitação. Na estação de boliche com garrafas PET,
Gabriel finalmente encontrou uma atividade onde podia se destacar. Seus anos jogando boliche ocasionalmente com clientes renderaram vários strikes consecutivos, fazendo Sofia pular de alegria e gritar: "Meu pai é o melhor!", tão alto que outras crianças pararam para assistir. Mas foi durante o lanche que o momento mais especial aconteceu. Sentados em uma mesinha baixa, compartilhando sanduíches de pasta de amendoim e suco de laranja servidos em copos de plástico coloridos, Sofia perguntou: "Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ele quase engasgou com o sanduíche ao ouvir a seriedade na voz dela. "Claro, Sofia. Pode perguntar qualquer coisa." Ela brincou com as migalhas em seu prato por um momento antes de levantar os olhos para ele. "O senhor já foi criança triste como eu?" A pergunta foi como um soco no estômago de Gabriel. Ele colocou o sanduíche de lado e olhou diretamente nos olhos dela. "Sim, Sofia. Eu fui uma criança muito triste às vezes. Perdi meus pais quando tinha 8 anos e fui morar com meus avós. Eles me amavam muito, mas eu sempre senti que faltava alguma coisa." Sofia assentiu com uma sabedoria que ia além de seus 7 anos. "É por isso que o senhor entendeu meu pedido, né? Porque o senhor sabe como dói ficar sozinho quando todo mundo tem família completa." Gabriel sentiu os olhos marejaram e apenas conseguiu assentir. Naquele momento, ele percebeu que não estava apenas fazendo um favor para uma criança necessitada. Ele estava curando uma ferida em seu próprio coração. Uma ferida que havia carregado por mais de 20 anos. Após o lanche, a programação incluía uma apresentação musical das crianças. Sofia subiu ao palco improvisado junto com sua turma para cantar uma música sobre família que fez muitos pais se emocionarem. Gabriel ficou na primeira fileira, gravando tudo com seu celular, sentindo um orgulho genuíno que o surpreendeu completamente. Quando Sofia acenou especificamente para ele durante a música, ele acenou de volta com um sorriso que não conseguia controlar. "Ela canta muito bem", comentou uma mãe ao lado dele. "É filha única?" Gabriel hesitou por um momento, ainda se acostumando com o papel que estava representando. "Sim, é uma menina muito especial. Se vê que vocês têm uma relação linda. Ela não para de olhar para você com aqueles olhinhos brilhando." Depois da apresentação, houve uma sessão de fotos. Um fotógrafo voluntário circulava pelo evento, capturando momentos entre pais e filhos. Quando chegou a vez deles, Sofia automaticamente se posicionou ao lado de Gabriel, séria, como se estivesse posando para um retrato oficial importante. "Sorriam", instruiu o fotógrafo. Na primeira foto, ambos sorriram de forma um pouco forçada, ainda se acostumando com a situação. Mais uma, mas agora mais natural. Na segunda foto, Gabriel passou o braço pelos ombros pequenos de Sofia, e ela se encostou nele com confiança. Ambos sorriram genuinamente, e o resultado foi uma imagem que parecia de uma família de verdade. "Posso ter uma cópia dessas fotos?" Gabriel perguntou ao fotógrafo, surpreendendo a si mesmo com o pedido. "Claro, passo no e-mail da escola e eles repassam para os pais." "Na verdade, deixe-me dar meu cartão", disse Gabriel, entregando seu cartão empresarial discretamente. "Envie diretamente para mim, por favor." À medida que a tarde avançava, mais atividades foram completadas. Eles participaram de uma dança em círculo que deixou Gabriel completamente descoordenado, mas que fez Sofia gargalhar de alegria. Jogaram um jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais, onde Sofia demonstrou saber muito mais sobre animais e geografia do que Gabriel imaginava possível para uma criança de sua idade. Durante uma breve pausa entre as atividades, enquanto Sofia foi ao banheiro, Gabriel foi abordado pela professora Márcia. "Senhor Gabriel, posso falar com o senhor um momento?" Ele sentiu um aperto no estômago, temendo que ela tivesse descoberto a farsa. "A Sofia está muito diferente hoje", disse a professora com um sorriso. "Normalmente ela é mais retraída em eventos sociais.
especialmente quando há pais presentes. Mas hoje ela está radiante, participativa, confiante. É maravilhoso ver a diferença que a presença do pai faz na autoestima de uma criança. Gabriel engoliu em seco, sentindo-se culpado pela mentira, mas também tocado pelo efeito positivo que sua presença estava tendo em Sofia. Ela é uma menina extraordinária, conseguiu dizer. Muito inteligente e sensível. Sim, é verdade. Às vezes me preocupo com ela, sabe? Algumas crianças fazem comentários sobre ela não ter pai, e isso a deixa muito triste. Fico feliz que vocês tenham conseguido se organizar para estar aqui hoje. Quando Sofia voltou do banheiro, o último evento do dia estava começando. Uma competição de arremesso de argolas. Gabriel descobriu que tinha uma mira surpreendentemente boa, acertando várias argolas consecutivas e fazendo Sofia gritar de empolgação. Meu pai é o melhor atirador do mundo! Ela declarou alto o suficiente para metade da quadra ouvir. Quando o relógio marcou 5 horas da tarde, a diretora da escola agradeceu a presença de todos e anunciou o encerramento da festa. Pais e filhos começaram a se despedir, recolhendo suas criações artísticas e pertences. Sofia e Gabriel caminharam juntos até o portão principal, cada um carregando sua camiseta pintada e Sofia segurando um pequeno troféu de participação que haviam ganhado na competição de arremesso. Gabriel, disse Sofia quando chegaram ao portão, sua voz de repente pequena novamente. Obrigada por ter vindo. Foi o melhor dia da minha vida. Gabriel se abaixou na frente dela, sentindo o coração apertado pela sinceridade daquelas palavras simples. Obrigado a você por me convidar, respondeu ele, surpreendido por perceber que falava a verdade absoluta. Eu também me diverti muito. Fazia muito tempo que eu não passava uma tarde tão real. Sofia hesitou por um momento, brincando com a alça de sua mochila. Gabriel, posso perguntar uma coisa? Ele assentiu. Você pode vir me visitar outro dia também? Não precisa ser em festa nem nada, só para conversar, ou tomar sorvete, ou ir ao parque. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de esperança e vulnerabilidade. Gabriel sabia que deveria dizer não. Este era o acordo. Um dia apenas, uma mentira piedosa para ajudar uma criança em uma situação difícil. Voltar complicaria tudo, criaria expectativas, seria abrir uma porta que ele não sabia se poderia manter aberta indefinidamente. Mas olhando para aqueles olhos castanhos cheios de esperança, lembrando-se da alegria pura daquelas horas, Gabriel se ouviu respondendo com o coração em vez da razão. Sim, disse ele sorrindo. Eu gostaria muito de te visitar outro dia. O sorriso que iluminou o rosto de Sofia valeu mais que qualquer contrato milionário que ele já havia assinado. Ela se jogou em seus braços em um abraço impulsivo e, por um momento, tudo no mundo pareceu perfeitamente certo. Promete? Ela perguntou, ainda o abraçando. Prometo, respondeu Gabriel, sabendo que pela primeira vez em muito tempo estava fazendo uma promessa que realmente pretendia cumprir, não importando as complicações que isso pudesse trazer. Quando se separaram, Sofia perguntou, você tem o telefone da minha mãe para combinar? Gabriel percebeu que não sabia nem o nome completo da mãe de Sofia, muito menos seu contato. Que tal nos encontrarmos aqui na frente da escola no sábado à tarde? Sugeriu. Às 2 horas? Sofia assentiu entusiasticamente. Naquele momento, uma mulher jovem apareceu correndo pela calçada, claramente atrasada e preocupada. Sofia, meu Deus, me desculpa, querida. O plantão no hospital se estendeu e eu não consegui sair a tempo. A mulher parou abruptamente ao ver Gabriel ao lado de sua filha, sua expressão mudando de alívio para confusão. Mariana Mendes tinha 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples após longas horas de trabalho, e usava o uniforme azul claro do hospital onde trabalhava como enfermeira.
Seus olhos, do mesmo tom castanho intenso dos de Sofia, alternaram rapidamente entre a filha e o estranho bem vestido ao lado dela. Mãe! Sofia correu para abraçar Mariana. Este é o Gabriel. Ele veio na festa comigo. Mariana olhou para Gabriel com uma mistura de gratidão e desconfiança. A reação natural de uma mãe solteira que não conhecia o homem que havia passado a tarde toda com sua filha. Senhor, ela começou, estendendo a mão cautelosamente. Gabriel Santos, ele respondeu, apertando a mão dela. Foi um prazer estar presente na festa com a Sofia. Ela é uma menina extraordinária. Mariana notou o carro caro estacionado atrás dele, a roupa de qualidade, o relógio que provavelmente custava mais que seu salário de 6 meses. Obrigada por estar aqui, disse ela, ainda confusa sobre como aquilo havia acontecido. Sofia, precisamos ir para casa. Você tem lição de casa para amanhã. Mãe, o Gabriel vai me visitar no sábado, Sofia anunciou com entusiasmo. Nós combinamos de nos encontrar aqui às 2 da tarde. Mariana olhou para Gabriel com uma expressão que claramente dizia: precisamos conversar sobre isso, mas não queria criar uma cena na frente da filha. Vamos conversar sobre isso em casa, Sofia, disse diplomaticamente. Senhor Gabriel, obrigada novamente por hoje. Gabriel percebeu a tensão na situação e decidiu não pressionar. Claro, sem problema. Sofia, foi maravilhoso passar esta tarde com você. Mariana, tenha uma boa noite. Ele se dirigiu ao seu carro, acenando para Sofia, que acenou de volta efusivamente, enquanto Mariana a puxava gentilmente em direção ao ponto de ônibus. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento, Gabriel refletiu sobre como aquele dia havia sido completamente diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não havia relatórios para analisar, não havia lucros para calcular, não havia estratégias para planejar. Havia apenas uma criança genuína e espontânea que o fez lembrar de como era importante simplesmente estar presente, simplesmente ser humano. Mas o que ele não sabia era que a verdadeira complexidade dessa situação estava apenas começando. Na noite de quinta-feira, enquanto Gabriel jantava sozinho em seu apartamento de cobertura, não conseguia parar de pensar na tarde que havia passado. Puxou o celular e começou a rolar pelas fotos que havia tirado durante a festa. Sofia, pintando concentrada, os dois segurando suas camisetas manchadas de tinta, ela cantando no palco com o maior sorriso do mundo. Cada imagem despertava uma sensação estranha e reconfortante que ele não conseguia nomear. Do outro lado da cidade, em um apartamento pequeno, mas aconchegante, Sofia não parava de falar sobre a festa enquanto Mariana preparava o jantar. Mãe, o Gabriel é muito engraçado. Ele não sabia jogar corrida de saco direito e ficou pulando todo torto. E ele me disse que também perdeu os pais quando era pequeno, igual eu nunca tive pai. Acho que é por isso que ele me entendeu. Mariana parou de mexer o macarrão e olhou para a filha com atenção renovada. Ele contou isso para você, Sofia? Sim, na hora do lanche. Ele disse que foi muito triste quando pequeno, como eu às vezes fico triste. Mas ele cresceu e agora é uma pessoa forte e bem-sucedida. Acho que ele pode me ensinar como ficar forte também. Aquela revelação fez Mariana ver Gabriel sob uma luz ligeiramente diferente. Talvez não fosse apenas um estranho com segundas intenções, mas alguém que genuinamente se identificara com a situação de Sofia. Ainda assim, como mãe responsável, ela sabia que precisava entender melhor quem era aquele homem antes de permitir que ele se tornasse uma presença na vida de sua filha. Sofia, como exatamente você conheceu o Gabriel? Perguntou, enquanto servia o jantar. Sofia contou toda a história, como havia se aproximado dele na saída da escola, o pedido desesperado, como ele havia aparecido na festa. Mariana ouviu com crescente surpresa e preocupação. Querida, você não pode abordar estranhos na rua. É muito perigoso, disse Mariana, tentando manter a calma.
E se ele fosse uma pessoa má? Sofia baixou os olhos, percebendo que havia feito algo que preocupou a mãe. Desculpa, mãe. Eu só estava muito triste com a festa chegando, e ele parecia uma pessoa boa. E ele realmente é bom. Passou a tarde toda brincando comigo e me tratando como se eu fosse especial. Mariana suspirou, reconhecendo o desespero que havia levado sua filha a tomar uma atitude tão arriscada. Ela trabalhava 2 empregos para dar o melhor que podia para Sofia, mas sabia que não conseguia preencher completamente a ausência de uma figura paterna na vida da menina. Sofia, o Gabriel parece ser uma pessoa boa mesmo, mas nós não conhecemos ele. Não sabemos nada sobre sua vida, sua família, suas intenções. Antes de vocês se encontrarem de novo, preciso conversar com ele e entender melhor a situação. Sofia assentiu, compreendendo a preocupação da mãe, mas ainda esperançosa quanto ao encontro de sábado. Na sexta-feira, Gabriel tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para Sofia e para o encontro marcado para o dia seguinte. Durante a reunião reagendada com os investidores de Brasília, ele se pegou desenhando sóis nas margens de suas anotações, lembrando-se da alegria simples de pintar camisetas com uma criança de 7 anos. Senhor Santos, o senhor concorda com a proposta de expansão para o Nordeste? Perguntou um dos investidores, trazendo Gabriel de volta à realidade da sala de reuniões. Sim, claro, respondeu automaticamente, embora não tivesse prestado atenção nos detalhes da discussão. Patrícia, sua assistente, notou sua distração durante todo o dia. Senhor Santos, posso perguntar se está tudo bem? O senhor parece diferente desde ontem. Gabriel hesitou. Como explicar para sua assistente ultra-eficiente que havia passado uma tarde pintando camisetas e pulando em sacos de estopa com uma criança que mal conhecia? Estou bem, Patrícia. Apenas refletindo sobre algumas mudanças de prioridades, disse diplomaticamente. Na verdade, gostaria que você pesquisasse algumas instituições de caridade que trabalham com crianças em situação vulnerável. Estou pensando em fazer algumas doações. O pedido surpreendeu Patrícia, pois Gabriel nunca havia demonstrado interesse em filantropia antes, mas ela apenas assentiu profissionalmente. Claro, senhor. Vou preparar um relatório com as principais organizações da cidade. Se você se identificou com essa história até este momento, clique em Valeu demais para apoiar nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam a alma como essa. Sábado chegou com um céu ensolarado e temperatura agradável. Gabriel acordou mais cedo que o habitual, sentindo uma ansiedade que não tinha a ver com negócios ou reuniões importantes. Escolheu roupas casuais, jeans e uma camisa polo azul e dirigiu até a escola com tempo de sobra. Chegando ao local do encontro às 2h em ponto, Gabriel encontrou Sofia esperando na calçada, vestindo um vestido amarelo alegre e segurando a mão de sua mãe. Mariana estava visivelmente tensa, claramente tendo vindo para avaliar pessoalmente o homem que sua filha havia escolhido como figura paterna substituta. Gabriel! Sofia acenou entusiasticamente quando o viu descendo do carro. Eu sabia que você viria. Ela correu até ele, mas parou ao notar a expressão séria da mãe. Gabriel se aproximou mais cautelosamente, entendendo que aquele encontro seria diferente do anterior. Boa tarde, Sofia. Mariana, cumprimentou respeitosamente. Mariana deu um passo à frente, assumindo claramente o controle da situação. Senhor Gabriel, antes de qualquer coisa, preciso conversar com o senhor. Sofia, fique aqui pertinho enquanto eu e o Gabriel conversamos. Eles se afastaram alguns metros, ainda no campo de visão de Sofia, mas longe o suficiente para uma conversa privada. Mariana foi direta ao ponto. Senhor Gabriel, agradeço muito o que fez por minha filha na festa da escola. Vi o quanto ela ficou feliz, mas preciso entender suas intenções. Por que um homem que claramente tem uma vida bem-sucedida
e estruturada se interessaria em passar tempo com uma criança que não conhece? Gabriel respirou fundo, sabendo que aquela conversa era inevitável e necessária. Mariana, entendo perfeitamente sua preocupação, e você tem todo o direito de questionar. A verdade é que quando Sofia me abordou com aquele pedido, algo em mim se identificou com a dor dela. Eu também cresci sem pais, fui criado pelos meus avós e sei como é difícil se sentir diferente dos outros. Ele fez uma pausa, observando Sofia, que os observava ansiosa à distância. Não tenho família própria, não tenho filhos, e talvez por isso o pedido dela tenha me tocado tanto. Não tenho segundas intenções, Mariana. Só quero ser uma presença positiva na vida dela, se você permitir. Mariana estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade ou manipulação, mas encontrou apenas sinceridade. O senhor entende que Sofia se apegou muito rapidamente, que ela pode criar expectativas irreais sobre essa amizade? Gabriel balançou a cabeça afirmativamente. Entendo, e é uma responsabilidade que levo a sério. Após alguns minutos de conversa, Mariana tomou uma decisão cautelosa, mas positiva. Vocês podem passar a tarde juntos, mas eu vou junto. Quero conhecer melhor o senhor e ver como vocês interagem. Gabriel concordou imediatamente, aliviado por não ter sido proibido de ver Sofia, mesmo que sob supervisão. Sofia ficou radiante quando soube que passariam a tarde todos juntos e sugeriu que fossem ao parque municipal próximo. Durante a caminhada até lá, ela tagarelou alegremente sobre sua semana na escola, contando para Gabriel sobre suas notas em matemática e um livro novo que havia pegado na biblioteca. O que nenhum dos três sabia era que aquela tarde seria apenas o primeiro passo de uma jornada que os levaria a descobertas surpreendentes sobre si mesmos e sobre o verdadeiro significado de família. No parque municipal, Gabriel observou Sofia correr livre pelos caminhos arborizados com uma energia contagiante. Mariana caminhou ao lado dele, inicialmente tensa, mas gradualmente relaxando conforme observava as interações genuínas entre ele e sua filha. Quando Sofia encontrou um grupo de patos no pequeno lago, seu entusiasmo foi tão puro que até Mariana sorriu. Gabriel, olha, tem um patinho bebê! Sofia gritou, apontando para um filhote que nadava próximo à margem. Posso dar migalhas de pão para eles? Gabriel olhou para Mariana em busca de aprovação, um gesto que ela apreciou. Ele reconhecia sua autoridade como mãe. Claro, mas só um pouquinho, Mariana concordou. Muito pão pode fazer mal para eles. E Sofia sentiu seriamente como se tivesse recebido uma missão importante. Gabriel comprou um pacote de biscoitos simples de um vendedor ambulante e os três se sentaram em um banco próximo ao lago, quebrando os biscoitos em pedaços pequenos. Enquanto Sofia se concentrava em alimentar os patos, Mariana aproveitou para fazer perguntas mais pessoais para Gabriel. O senhor trabalha com o que exatamente? Tenho uma rede de academias, ele respondeu simplesmente, evitando mencionar o tamanho real do negócio ou sua situação financeira. E a senhora? Sofia mencionou que trabalha em hospital. Sou enfermeira no Hospital Municipal São Paulo e faço plantões extras como recepcionista em uma clínica particular nos fins de semana. Mariana explicou sem constrangimento. Trabalho bastante, mas é o que preciso fazer para dar uma vida boa para a Sofia. Gabriel percebeu a dignidade com que ela falava sobre suas condições de vida. Não havia autocomiseração, apenas determinação prática de uma mãe que fazia o que fosse necessário pelo bem-estar da filha. Sofia é uma menina extraordinária. A senhora deve estar muito orgulhosa, disse sinceramente. Estou. Mariana respondeu, observando Sofia explicar para os patos por que eles deveriam comer devagar. Ela é minha vida inteira. Tudo o que faço é pensando nela. Hã? Houve uma pausa natural na conversa, então Mariana perguntou. E o senhor? Nunca casou? Nunca teve filhos? Não.
Gabriel respondeu, sua voz carregando uma melancolia sutil. Sempre estive muito focado no trabalho. Achava que havia tempo para essas coisas mais tarde, mas o tempo passou e... Aqui estou com 35 anos, uma vida profissional bem-sucedida, mas muito vazia em termos pessoais. A honestidade dele tocou Mariana. Por que decidiu aparecer na festa da Sofia? Realmente foi só por identificação com a história dela? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que foi isso, sim. Quando ela me pediu aquilo, vi a mim mesmo criança, desejando que alguém aparecesse para mim quando eu mais precisava. Ninguém apareceu. Então, talvez eu quisesse ser para ela o que ninguém foi para mim. Sofia voltou correndo até eles, interrompendo a conversa. Os patos gostaram muito dos biscoitos. Acho que eles me reconheceram. O patinho bebê acenou para mim com a patinha. Sua imaginação infantil fez os dois adultos sorrirem. Que tal irmos ao parquinho? Ela sugeriu, apontando para as áreas de brinquedos. No parquinho, Gabriel descobriu que empurrar Sofia no balanço exigia uma técnica específica, nem muito forte, nem muito fraco, enquanto ela gritava instruções precisas. Mais alto. Não, agora mais devagar. Perfeito. Mariana se sentou em um banco próximo, observando a cena com sentimentos conflitantes. Por um lado, via como Sofia estava genuinamente feliz, mais radiante do que havia estado em meses. Por outro, temia que sua filha estivesse se apegando demais rapidamente a alguém que poderia desaparecer de suas vidas tão subitamente quanto havia aparecido. Homens ricos tinham vidas complicadas, compromissos, interesses que poderiam mudar a qualquer momento. Após o parquinho, eles foram tomar sorvete em uma sorveteria simples próxima ao parque. Sofia escolheu 3 sabores diferentes, chocolate, morango e baunilha, criando uma combinação colorida que pingava pelos lados da casquinha. Gabriel optou por um sorvete simples de chocolate e Mariana escolheu um picolé de frutas vermelhas. Gabriel, Sofia disse entre lambidas no sorvete, você pode me ensinar a jogar aquele jogo de boliche? Você foi muito bom na festa da escola. Claro, podemos ir a um boliche de verdade qualquer dia, ele respondeu sem pensar. Então olhou rapidamente para Mariana em busca de aprovação. Vamos ver. Mariana disse diplomaticamente. Primeiro precisamos nos conhecer melhor. Sofia assentiu, satisfeita com a possibilidade, mesmo que condicionada. A tarde estava transcorrendo melhor do que qualquer um dos 3 havia esperado. Durante o caminho de volta, Sofia caminhou entre os 2 adultos, ocasionalmente segurando a mão de um ou de outro, tagarelando sobre tudo que havia visto e feito. Quando chegaram de volta à escola onde haviam se encontrado, houve um momento de despedida ligeiramente desconfortável. Gabriel, Sofia perguntou, quando vamos nos ver de novo? Era a pergunta que todos estavam pensando, mas que nenhum dos adultos sabia como responder adequadamente. Gabriel olhou para Mariana, claramente deixando a decisão nas mãos dela. Mariana hesitou. Sua razão dizia para ser cautelosa, para não permitir que aquela situação se desenvolvesse mais. Mas o coração via como Sofia estava feliz, como havia encontrado uma figura masculina positiva que se importava genuinamente com ela. Também via em Gabriel uma solidão que espelhava, de certa forma, a dela própria. Que tal no próximo sábado? Ela ouviu-se dizendo. Mesma hora, mesmo local. Mas desta vez, vocês podem ir sozinhos por algumas horas. Eu vou fazer compras e os encontro mais tarde. A proposta surpreendeu até ela mesma, mas pareceu a decisão certa. O rosto de Sofia se iluminou como uma árvore de Natal. Gabriel sorriu com alívio e gratidão. Obrigado, Mariana, pela confiança e pela oportunidade. Prometo cuidar bem dela. Eu sei que vai, Mariana respondeu, percebendo que realmente acreditava nisso. Enquanto Gabriel dirigia de volta para casa, refletiu sobre como aquela tarde havia sido diferente da anterior. Menos adrenalina da mentira,
mais conforto da honestidade. Começava a vislumbrar como seria ter uma família, ter pessoas que se importavam com sua presença, que ficavam felizes simplesmente por ele estar ali. Mas ele ainda não fazia ideia de como o destino estava prestes a complicar aquela situação de forma completamente inesperada. A semana seguinte passou rapidamente para Gabriel, que se pegou pensando em Sofia durante as reuniões e planejando secretamente atividades que poderiam fazer juntos no sábado. Pela primeira vez em anos, ele tinha algo pessoal para aguardar com expectativa, algo que não envolvia lucros ou expansão de negócios. Na terça-feira, ele decidiu fazer uma parada inusitada. Em vez de ir direto do escritório para casa, pediu ao motorista para levá-lo a uma grande livraria no centro da cidade. Passou 1 hora na seção infantil, escolhendo cuidadosamente livros que achava que Sofia gostaria. Histórias de aventura, livros sobre animais e um sobre uma menina que queria ser veterinária, lembrando-se do sonho que ela havia compartilhado. Na quarta-feira, durante uma pausa entre reuniões, Gabriel se encontrou pesquisando na internet sobre atividades educativas para crianças de 7 anos. Descobriu um museu de ciências com uma exposição interativa sobre o sistema solar que parecia perfeita para a curiosidade natural de Sofia. Fez anotações mentais sobre horários e preços, planejando sugerir a visita. Enquanto isso, Sofia contava os dias para o sábado com a expectativa de uma criança aguardando o Natal. Na escola, sua atitude havia mudado completamente. Ela participava mais das atividades, sorria mais frequentemente e até mesmo respondia às provocações ocasionais dos colegas com mais confiança. "Meu pai vai me levar no boliche no sábado", disse para Bruno durante o recreio, usando naturalmente a palavra pai para se referir a Gabriel. Mariana observava as mudanças na filha com sentimentos mistos. Por um lado, ficava feliz ao ver Sofia mais confiante e alegre. Por outro, preocupava-se com o quão rapidamente a menina havia se apegado a Gabriel e começado a considerá-lo uma figura paterna permanente em sua vida. Na quinta-feira à noite, enquanto ajudava Sofia com a lição de casa, Mariana decidiu ter uma conversa séria com a filha. "Sofia, querida, preciso explicar uma coisa importante sobre o Gabriel." Sofia levantou os olhos do caderno de matemática, prestando atenção total. "O Gabriel é uma pessoa muito boa que gosta de passar tempo com você, mas ele não é realmente seu pai, você entende?" Sofia assentiu, mas sua expressão mostrava confusão. "Ele é como um amigo especial. Mas amigos às vezes precisam se afastar por causa do trabalho, ou mudam de cidade, ou simplesmente suas vidas tomam rumos diferentes." "Você acha que o Gabriel vai embora?" Sofia perguntou, sua voz pequena e preocupada. Mariana suspirou, não querendo assustar a filha, mas sentindo a necessidade de prepará-la para possíveis decepções futuras. "Não sei, querida. Espero que não. Mas quero que você entenda que, se isso acontecer, não será por sua culpa. Às vezes as pessoas adultas têm que tomar decisões difíceis." Sofia ficou quieta por alguns minutos, processando as palavras da mãe. "Mãe, você não gosta do Gabriel?" "Eu gosto sim, Sofia. Ele parece ser uma pessoa muito boa. Só quero proteger seu coração para que você não se machuque muito se as coisas mudarem." Na sexta-feira, algo inesperado aconteceu que mudaria completamente a dinâmica da situação. Gabriel tinha uma consulta de rotina agendada com seu fisioterapeuta para tratar uma lesão antiga no ombro direito, resultado de anos praticando tênis. A clínica onde fazia o tratamento era a mesma onde Mariana trabalhava aos fins de semana como recepcionista para complementar a renda. Gabriel chegou à clínica às 3 da tarde, como sempre pontual para seus compromissos. Entrou no lobby elegante, dirigiu-se ao balcão de atendimento para fazer o check-in e parou completamente ao ver quem estava atrás do balcão. Mariana, vestindo o uniforme azul claro da clínica, olhou para cima do computador e seus olhos se arregalaram em choque e reconhecimento.
Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada, processando a coincidência surreal da situação. Gabriel foi o primeiro a reagir. Mariana, você trabalha aqui? Ela assentiu lentamente, ainda em choque. Às sextas e sábados, conseguiu dizer. Senhor Santos, Gabriel, eu não sabia que você era paciente aqui. A situação era estranha para ambos. Ali estava o homem que havia entrado na vida de sua filha, o homem rico e bem-sucedido que ela estava aprendendo a confiar. Mas agora descobria que ele era, indiretamente, também seu empregador. A dinâmica de poder havia mudado completamente e ambos sentiam o desconforto da nova realidade. Dr. Ribeiro está pronto para recebê-lo na sala 3. Mariana disse profissionalmente, entregando-lhe uma ficha de atualização de dados. Obrigado, Gabriel respondeu pegando a ficha, mas hesitando em se afastar do balcão. Mariana, isso muda alguma coisa sobre amanhã? Ele perguntou em voz baixa. Ela olhou ao redor, verificando se outros funcionários estavam ouvindo. Não sei, respondeu honestamente. Preciso pensar sobre isso. Gabriel assentiu, entendendo a complexidade da situação. Claro, mas espero que não mude. Sofia está esperando muito por nosso encontro. Durante a sessão de fisioterapia, Gabriel mal conseguiu se concentrar nos exercícios. Sua mente estava processando as implicações daquela descoberta. Mariana trabalhava em 2 empregos para sustentar Sofia, um deles na mesma clínica onde ele era cliente há 2 anos. Como nunca a havia notado antes. Quantas vezes ela havia estado ali, trabalhando nos bastidores, enquanto ele estava focado apenas em seus próprios assuntos. Quando a sessão terminou, Gabriel voltou ao balcão de atendimento para agendar a próxima consulta. Mariana estava organizando fichas, evitando olhar diretamente para ele. Mariana, ele disse suavemente, podemos conversar rapidamente quando você terminar o expediente? Ela hesitou, então assentiu. Termino às 6. Tem uma cafeteria no térreo do prédio. Gabriel concordou e passou a próxima hora caminhando pelos arredores, refletindo sobre a coincidência e suas possíveis consequências. Às 6h15, eles se encontraram na cafeteria. Mariana havia trocado o uniforme por roupas casuais e parecia cansada após um longo dia de trabalho. Gabriel comprou café para os dois e eles se sentaram em uma mesa no canto, longe de outros clientes. É uma situação estranha, Mariana começou, indo direto ao ponto. Você é cliente da clínica há quanto tempo? 2 anos, Gabriel respondeu. E você trabalha lá há quanto tempo? 1 ano e meio. Eles fizeram as contas mentalmente. Haviam estado no mesmo lugar dezenas de vezes, sem nunca se cruzarem. Isso te incomoda? Gabriel perguntou. Eu trabalho onde você é cliente? Mariana pensou cuidadosamente antes de responder. Não é que me incomoda exatamente, mas muda as coisas, não muda? Agora existe como posso dizer, uma conexão profissional entre nós, além da situação com a Sofia. Gabriel compreendeu o dilema dela. Mariana, quero que você saiba que isso não muda absolutamente nada sobre como eu vejo você ou Sofia. Vocês não são funcionárias para mim. Vocês são pessoas importantes que entraram na minha vida de forma completamente independente do meu trabalho ou dos lugares que frequento. Mas mudou para mim, Mariana admitiu. Agora sei que você é um cliente da clínica, o que significa que tem dinheiro para pagar consultas particulares, fisioterapia, tratamentos caros, e eu sou a recepcionista que atende pessoas como você. Isso cria uma diferença entre nós que não existia antes. A conversa estava tomando um rumo que Gabriel não havia antecipado, e ele percebeu que havia muito mais em jogo no encontro de sábado do que imaginara. Gabriel se inclinou para frente na mesa da cafeteria, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mariana, entendo perfeitamente sua preocupação, mas peço que não deixe essa coincidência afetar nossa
amizade. Sofia não tem nada a ver com onde trabalhamos ou quem somos profissionalmente. Mariana mexeu o café pensativamente, seus olhos revelando um conflito interno profundo. Gabriel, você não entende, ela disse finalmente. Quando descobri que você era uma pessoa bem-sucedida, pensei, que bom, pelo menos não é alguém instável que pode prejudicar minha filha. Mas agora, sabendo que você frequenta uma clínica cara, que provavelmente tem um padrão de vida que eu nem consigo imaginar, isso muda tudo. Como assim? Gabriel perguntou, genuinamente confuso. Mariana suspirou profundamente antes de continuar. Sofia vai começar a comparar a vida dela com a sua. Vai querer coisas que eu não posso dar. Vai começar a questionar por que moramos em um apartamento pequeno, por que não temos carro, por que não posso levar ela em lugares caros como você pode. Gabriel compreendeu finalmente a dimensão da preocupação de Mariana. Não era sobre orgulho pessoal, mas sobre proteger Sofia de desenvolver expectativas e desejos que poderiam gerar frustração e ressentimento. Mariana, prometo que vou ter cuidado com isso. Não vou criar situações que façam Sofia se sentir mal com a vida que vocês têm, que, aliás, é uma vida cheia de amor e valores importantes. Você diz isso agora, Mariana respondeu. Mas como vai explicar para uma criança de 7 anos por que o pai emprestado dela mora em um apartamento luxuoso e ela mora em um apartamento simples? Como vai explicar por que você pode comprar qualquer coisa que quiser e eu preciso economizar cada centavo? Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, reconhecendo a validade dos questionamentos de Mariana. E se eu ajudasse financeiramente? Não como caridade, mas como alguém que se importa genuinamente com o bem-estar de Sofia? Mariana balançou a cabeça imediatamente. Não, absolutamente não. Eu não aceito dinheiro de ninguém. Trabalho pelo que preciso. Não estou falando de dinheiro direto, Gabriel insistiu. Estou falando de oportunidades. Educação para Sofia, cursos, atividades que poderiam ajudar no desenvolvimento dela. Mariana o estudou com cuidado. Por que, Gabriel? Por que faria isso? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de todas as implicações não ditas da situação. Gabriel pensou profundamente antes de responder. Porque pela primeira vez na minha vida, encontrei algo que realmente importa. Sofia me fez lembrar de como é sentir alegria genuína, de como é ter alguém que fica feliz só de me ver chegar. Vocês duas me deram algo que eu nem sabia que estava procurando. Uma família. As palavras de Gabriel tocaram Mariana mais profundamente do que ela esperava. Via a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Gabriel, Sofia não pode ser seu projeto de caridade nem sua tentativa de preencher um vazio emocional. Ela é uma criança real, com sentimentos reais, que vai se apegar cada vez mais se você continuar presente na vida dela. Eu sei disso, Gabriel respondeu. E é exatamente por isso que quero estar presente. Não como um projeto temporário, mas como alguém que realmente faz parte da vida dela. Alguém em quem ela pode confiar, que estará lá quando precisar. Mariana balançou a cabeça lentamente. Você não pode prometer isso, Gabriel. Sua vida pode mudar. Você pode se casar, ter filhos próprios, se mudar para outro país por causa dos negócios. E aí, o que acontece com Sofia? A pergunta atingiu Gabriel como um soco no estômago, porque era exatamente a mesma que ele havia feito a si mesmo durante várias noites em claro. Mariana, não posso prever o futuro, mas posso prometer que qualquer decisão que eu tome levará em consideração o bem-estar de Sofia. Ela se tornou importante demais para mim para que eu simplesmente desapareça sem explicação. Mariana terminou seu café e olhou o relógio. Preciso ir buscar Sofia na casa da vizinha que cuida dela quando trabalho até tarde. Ela fez uma pausa, então continuou. Gabriel, vou ser honesta. Gosto de você.
Vejo que você se importa genuinamente com minha filha, mas também vejo que você está buscando algo pessoal nessa relação. E isso me assusta. Gabriel assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Você está certa. Eu estou buscando algo pessoal. Estou buscando uma conexão humana real pela primeira vez em anos. Mas isso não diminui o quanto me importo com Sofia ou o quanto quero contribuir positivamente para a vida dela. O encontro de amanhã ainda está de pé? Gabriel perguntou quando se levantaram para sair. Mariana hesitou, lutando entre seus medos maternais e o desejo de ver Sofia feliz. Sim, disse finalmente, mas vamos estabelecer algumas regras. Nada muito caro, nada que Sofia não possa ter novamente comigo. E quero total transparência sobre tudo que vocês fizerem. Concordo com tudo, Gabriel respondeu imediatamente. Mariana, obrigado por dar essa chance. Sei que não é fácil confiar em alguém com o que é mais importante na sua vida. Ela sorriu pela primeira vez desde que se encontraram na cafeteria. Sofia é tudo para mim, Gabriel. Tudo mesmo. Se você machucá-la, vai ter que lidar comigo. Eu não pretendo machucá-la, Gabriel garantiu. Na verdade, pretendo fazer exatamente o oposto. Eles se despediram na porta da cafeteria, cada um seguindo em direções diferentes, mas ambos carregando a sensação de que haviam chegado a um entendimento importante. No sábado, Gabriel chegou ao ponto de encontro 5 minutos antes do horário combinado. Sofia já estava lá, praticamente pulando de excitação, vestindo um vestido rosa com bolinhas brancas e segurando uma pequena mochila rosa. Gabriel, eu trouxe alguns desenhos que fiz para você durante a semana, ela disse correndo para abraçá-lo. Mariana observou a interação por alguns momentos, depois se aproximou. Vocês vão onde hoje? Pensei em ir ao Museu de Ciências, Gabriel respondeu. Tem uma exposição sobre o sistema solar que achei que Sofia gostaria. Mariana assentiu aprovando. Ótima escolha. Voltem aqui às 5 da tarde? Pode deixar, Gabriel confirmou. Sofia se despediu da mãe com um beijo e pegou a mão de Gabriel com confiança natural. Enquanto caminhavam em direção ao carro, ela tagarelava sobre tudo que havia aprendido na escola durante a semana, e Gabriel ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e comentários que mostravam que realmente se importava com cada detalhe. No museu, Sofia ficou maravilhada com a exposição interativa. Ela passou mais de 1 hora explorando cada seção, fazendo perguntas inteligentes que impressionaram até mesmo os monitores do museu. Gabriel a acompanhou em cada descoberta, dividindo genuinamente seu entusiasmo e respondendo pacientemente suas perguntas infinitas sobre planetas, estrelas e galáxias. Gabriel, você acha que existem crianças em outros planetas que também não têm pai? Sofia perguntou de repente, enquanto observavam um modelo do sistema solar. A pergunta pegou Gabriel desprevenido pela profundidade emocional. Não sei, Sofia, mas se existirem, espero que elas também encontrem alguém especial para cuidar delas, como você encontrou sua mãe, e como nós nos encontramos. Sofia sorriu e segurou sua mão mais apertado. Você é a melhor coisa que aconteceu comigo depois da minha mãe, disse com a honestidade brutal que só as crianças possuem. Gabriel sentiu os olhos marejaram e teve que se abaixar para abraçá-la, percebendo que aquela pequena menina havia mudado sua vida de formas que ele ainda estava começando a compreender. Quando voltaram ao ponto de encontro às 5 da tarde, Mariana os esperava com um sorriso ansioso. Sofia correu para contar tudo sobre a expedição científica e Gabriel observou mãe e filha interagindo com um sentimento de completude que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentia parte de algo maior que seus próprios sucessos e ambições. Enquanto se despediam, Sofia perguntou: Gabriel, na próxima semana você pode conhecer minha escola de verdade?
Quero mostrar para você minha sala de aula e apresentar você para meus amigos como meu pai especial. Gabriel olhou para Mariana em busca de aprovação, e ela assentiu com um sorriso que indicava que talvez, apenas talvez, eles estivessem construindo algo realmente especial juntos. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, clique em "Valeu demais" uma última vez. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias reais que nos fazem refletir sobre família, amor e segundas chances. Nos meses que se seguiram, Gabriel se tornou uma presença constante na vida de Sofia. Ele compareceu às apresentações escolares, ajudou com projetos de ciências e, gradualmente, foi sendo aceito não apenas por Sofia, mas também por Mariana, que passou a vê-lo não como um estranho rico que havia aparecido do nada, mas como alguém que genuinamente se importava com o bem-estar de sua filha. Gabriel descobriu que família não é apenas sobre laços sanguíneos, mas sobre escolhas conscientes de estar presente, de cuidar, de amar incondicionalmente. Sofia descobriu que algumas das melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, através de pedidos corajosos feitos a estranhos gentis. E Mariana descobriu que, às vezes, é preciso confiar no inesperado para encontrar a felicidade completa. A história que começou com um pedido desesperado de uma criança se transformou na descoberta de que família verdadeira é aquela que escolhemos construir juntos, dia após dia, com amor, paciência e dedicação mútua. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre os encontros inesperados que podem transformar nossas vidas. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. Me conta também nos comentários. Essa história te fez lembrar de algum momento especial da sua vida? Ou você conhece alguém que passou por uma situação parecida? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte desta comunidade que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal.